Vamos ficar todos de pé? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Cante a Ele. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Cante mais uma vez, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia. Te louvo, Pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia. Aleluia. Te louvo, Pois sei que sobre todos és Senhor. aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia, queridos, como é bom estar de volta à casa do Senhor. Sejam todos bem-vindos, mesmo sendo poucos aqui presentes. Tenho certeza que você está com o coração alegre por poder estar aqui, celebrando ao Senhor. E vamos fazer isso, vamos adorá-lo, o Deus da nossa salvação. Aleluia, Deus, nós te louvamos essa noite, dizemos: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E estamos aqui agora. O Senhor está restaurando a igreja em todos os sentidos. Estamos retomando aos pouquinhos, mas estamos como quem sonha. E sonhando com essa igreja lotada, o nosso arcebispo presidindo a celebração, e todos a uma só voz declarando que Tu és o Senhor dessa igreja. E nós estamos muito felizes. Agora, Pai, nós viemos aqui para prestar culto a Ti. Queremos Te adorar com as canções, queremos orar, queremos ouvir a Tua palavra e ter o nosso coração aquecido. Queremos encontrar contigo na Eucaristia. Então recebe a nossa adoração, recebe o nosso sacrifício, se agrada daquilo que será feito aqui nesse templo, e todas as pessoas que estão em casa nos acompanhando pela internet também. Bendito seja o Teu nome. Amém. Tem piedade de nós, Cristo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós.
Ele é o Deus que cura toda dor, que cura toda doença. Ele está aqui no nosso meio, está aí na sua casa. Vamos celebrá-lo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor em Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Ele está aqui. Deus presente sempre está. É o Elion, não há outro igual, não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, toda dor, de Sequenu e Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Desse pecado que habita em nós, que nós não queremos, mas que com nossa natureza humana insistimos em praticar, não mais como hábito, mas como acidente, para aquele cristão que quer caminhar com o Senhor. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória do Pai. Mas ela também diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. E esse é o momento onde cada um de nós, você que está aqui, nesse nosso primeiro culto presencial, depois da paralisação por causa da pandemia, e você que está em sua casa, esse momento é seu, é nosso, é individual. Individualmente e silenciosamente, confesse seus pecados. Tenha esse momento entre você e Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, converse com o Senhor, confesse a Ele. Essa campanha é além do nosso orçamento normal, nosso orçamento natural. Vocês estão vendo que a gente não está utilizando nada da parte novíssima, porque a gente está em obra, a gente já trocou toda a fiação, a parte de elétrica já está trocada, mas ainda há algumas infiltrações que a gente precisa cuidar, para que a gente possa reabrir a igreja com um pouco mais de 100 e logo em seguida, Deus permitindo, com a lotação total da igreja, a gente precisa fazer essas obras. Então, Deus tocando no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria, sem constrangimento, mas você então pode fazer uma oferta especial para essa campanha, além dos seus dízimos e ofertas e contribuições naturais, com muito louvor. Faz 3 meses que a gente não usa acólito aqui, e aí nossa querida Iracema, firme e forte nesses 3 meses que estava aqui no Sodalício, hoje vai trabalhar junto com essa turma boa, com muito louvor. Vamos ofertar ao Senhor. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.
sendo bom. Ele continua. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Todos juntos, as palavras do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Irmãos, vamos ficar todos em pé. Agora você que está aqui e você que está na sua casa, em honra à palavra de Deus que vai ser lida e que vai servir de base para a reflexão, a mensagem, o sermão que vai ser pregado pelo reverendo Sirlan. E está no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, o livro de Ruth. Nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 1 ao 17. Conversávamos antes do culto que somos apaixonados pela palavra de Deus e a gente tem se encontrado aqui. Todo o texto a gente diz que é o texto mais lindo das Escrituras. Foi Isaías 55, que coisa linda, mas Jeremias, que coisa mais linda que Dom Paulo pregou domingo. Aí hoje, agora esse texto também é uma coisa mais linda, porque a palavra de Deus é muito linda. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 17, acompanhe. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilião, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, e cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abstevos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. Então vamos louvar o Senhor e abra seu coração para que o Espírito Santo fale com você essa noite. Amém.
Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade que eu posso me completar. Posso me completar. Que eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Amém, amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te peço aqui que tudo que seja dito, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações, Senhor. Que não seja eu, ó Pai, mas que seja o Senhor em mim. Que eu possa tão somente refletir a tua face. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar de novo, podeis sentar, que coisa linda. Que saudade de dizer, podeis sentar. Eita, eu agora, Ivanzinho, eu não sei, porque eu estava lá no púlpito olhando para lá, e agora eu tenho que reacostumar, né? Tem que reacostumar. Mas Deus é bom. Deus é muito bom. Eu estou tão feliz. Eu estava dizendo a Ivanzinho um pouquinho antes, como a gente, ele dizendo a mim, eu a ele, como a gente está feliz. Com ordem, com decência, seguindo a norma, mas a casa de Deus aberta novamente. Na verdade, ela nunca esteve fechada, porque a casa de Deus sempre esteve aberta em nossos corações. E cada casa era uma pequena igreja. Toda vez que a gente ligava lá a televisão, ligava o celular, assistia o culto, fazia ceia, continua fazendo também pela internet, não dá para ter todos aqui, mas é muito bom ter o templo aberto, com ordem, com decência, seguindo a determinação. É muito bom. Estou muito grato a Deus de estar aqui, né? Muito grato ao reverendo Ivan, a Paulinha, a André Barreto, toda a turma que se empenhou para que a gente estivesse aqui hoje, nosso primeiro culto, depois de fechar a igreja por causa dessa pandemia. Eu estava conversando com o Ivanzinho segunda-feira, e a gente citou um personagem que parece que ele gosta também. Winston Churchill foi o primeiro-ministro britânico na época da guerra. E teve uma frase dele que era mais ou menos assim: quando eles ganharam uma pequena batalha na guerra, alguém chegou para ele e disse assim: é o começo do fim? Ele falou: não é o começo do fim, mas é o fim do começo. Então talvez seja o fim do começo. Talvez a gente esteja ultrapassando uma etapa agora. Alguém já disse que a Bíblia é uma grande carta de amor. E é verdade. A Bíblia é uma grande carta de amor de Deus para mim. Uma grande carta de amor de Deus para você. Uma grande carta de amor de Deus para você. Mas eu ouso fazer um comentário
em cima desta afirmação. Eu poderia dizer que a Bíblia é uma coleção de cartas de amor de Deus para mim. Uma coleção de cartas de amor de Deus para você, meu irmão, que está aí em casa. Uma coleção de cartas de amor de Deus para você, meu irmão, que está aqui comigo no templo. E certamente, uma das cartas mais bonitas é o livro de Ruth. O livro de Ruth é uma coisa linda. Conta a história de duas mulheres, são as protagonistas, sogra e nora. E é, em essência, uma grande declaração de amor. Só para contextualizar, o livro de Ruth acontece no período dos juízes. O povo de Deus vem atravessando os 40 anos no deserto, com Josué conquista a terra, e depois, durante um período de aproximadamente 200 anos, eles não têm um rei. O rei é o Senhor, mas o Senhor levanta juízes, que durante períodos específicos, eles lideram a nação. A gente tem Sansão, Gideão, Jefté, e é nesse período que se passa a história de Ruth. Um determinado homem tem uma seca, um momento de dificuldade. Quando nós lemos o livro de Juízes, a gente vê que o período se alternava entre prosperidade e dificuldade, prosperidade e dificuldade. O povo seguia a Deus, havia prosperidade, o povo se afastava de Deus, havia dificuldade. E num desses períodos de dificuldade, um determinado homem chamado Elimeleque resolve partir. Tem uma seca, tem uma fome, e ele resolve partir, e ele vai para a terra de Moabe. Ele vai para uma terra pagã. Segue com sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos. Lá os 2 filhos se casam com 2 mulheres pagãs, com Ruth e com Orfa. A Bíblia diz que Elimeleque morre, que passado 10 anos desse arranjo, você tem 2 filhos, uma mãe e 2 noras moabitas. Passado 10 anos, esses 2 filhos morrem. E aí nós temos uma situação trágica. Nós temos 3 mulheres viúvas. E a partir daí, aquelas mulheres decidem voltar para a terra de Judá. Elas recebem a informação que na terra de Judá havia comida. E Noemi decide voltar para suas origens, decide voltar para sua terra. E suas 2 noras decidem voltar com ela, Orfa e Ruth. No meio do caminho, Noemi adverte as 2: olha, nós somos 3 viúvas aqui e vamos continuar sendo 3 viúvas lá. Eu não tenho o que oferecer para vocês. Voltem para a casa dos seus pais. É mais fácil reconstruir a vida de vocês aqui. Orfa chora, mas Orfa volta. E Ruth faz aquela declaração de amor que Ivanzinho leu, que o reverendo Ivan leu nesse texto. Pegando só os últimos versículos. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E Ruth volta com Noemi. As 2 chegam nas terras de Judá, chegam em Israel. Na época era Israel, não era a terra de Judá, era um reino só, não era nem reino, era um povo só, uma nação só. E quando ela chega lá, Noemi já era uma mulher mais velha. Ruth, duas viúvas desamparadas, Ruth vai colher as espigas dos milhos que caíam durante a época da colheita. Havia uma lei, Deus tinha colocado essa lei em Israel exatamente para proteger aqueles mais pobres, que o que caísse no chão durante a colheita, aquilo que durante o momento de colher caísse no chão, ficasse para os pobres. Então, de certa forma, Ruth estava mendigando por alimento. Mas, coincidentemente,
ela vai fazer esse tipo de mendicância nas terras de Boaz, que era um parente do sogro dela, era um parente de Elimeleque. E sendo parente de Elimeleque, era alguém que tinha o direito de resgatar Noemi e, por consequência, Ruth. E Elimeleque fica impactado quando conhece, ele pergunta: quem é essa moça? E as pessoas que trabalhavam para ele dizem: olha, essa moça é nora de Noemi, elas ficaram viúvas e ela está aqui. E ele fica impactado com a história de Ruth, com a fidelidade de Ruth. E ele diz assim: olha, deixa cair uma coisinha melhor para ela pegar. E olha, diga a ela que fique por aqui, não vá para outras fazendas, não vá para outras terras, porque podem molestar ela. E aqui comigo a gente toma conta. E Ruth fica. Boaz começa a se apaixonar, aquela admiração por Ruth se torna em amor. Ele resgata Ruth, casa-se com Ruth, e eles têm um filho que se chama Obed. Esse filho depois tem um outro filho que se chama Jessé, e Jessé vem a ser o pai de Davi. E Ruth termina seus dias com Boaz, casada com Boaz, e Noemi, sua nora. O texto de Ruth termina dizendo que Noemi cuidava desse bebezinho de Obed. O que mais me chama a atenção no texto de Ruth, e o que faz esse texto ser tão bonito, aquilo que a gente estava dizendo, um texto lindo, é uma palavra, pode ser resumido numa palavra: fidelidade. Fidelidade talvez seja a mais bela das virtudes. Fidelidade é muito bonito. Fidelidade é muito bonito porque fidelidade nasce de um amor e de uma decisão de manter uma aliança que é firmada. Fidelidade só acontece quando existe essa aliança e quando essa aliança ela é fundamentada em amor. Ruth foi fiel a Noemi porque de fato Ruth amava Noemi. Aquela nora amava sua sogra. E uma coisa linda que eu observo nesse texto é que fidelidade produz vida. Porque o texto começa descrevendo uma situação e a fidelidade de Ruth com Noemi. Noemi não tem nada a oferecer a ela, mas ela tem uma aliança. Ela diz: olha, eu vou com você, eu não vou lhe deixar. Ela e Orfa. Só que num determinado momento Orfa para, pensa, reflete e diz: não dá, o preço é muito alto. Mas Ruth, em momento algum, fraqueja. Ruth diz: eu vou, não quero saber se a gente vai ter o que comer, se a gente não vai ter o que comer. Onde você for, eu vou. Onde você estiver, eu estou. Onde você dormir, eu durmo. E onde você morrer, eu morrerei. E é essa fidelidade que nos encanta. E o texto começa com fidelidade e termina com vida. Porque o capítulo 4, são 4 capítulos, 85 versículos só. Os últimos versículos falam de vida, de criança, de gente nascendo, de Obed, de Jessé, de Davi. Falam de uma avó segurando em seus braços um bebê. Aquela avó que se sentia amarga, tem alegria maior. Eu não sou avô ainda, mas eu sou pai. E eu sei a alegria que é segurar um bebê nos seus braços. E me dizem os avós que ser avô é ser pai dobrado. Então eu imagino a alegria daquela avó segurando em seus braços aquele bebezinho, depois de tudo que passaram. Então é um texto que fala de fidelidade e termina com vida. Fidelidade é uma coisa que Deus exige de mim e de você. Deus não exige perfeição, porque Ele sabe que somos incapazes de sermos perfeitos. Mas Deus nos cobra fidelidade. Fidelidade é diferente de perfeição. Ruth não era perfeita, embora no livro a gente só enxergue virtudes. Mas Ruth com certeza tinha seus defeitos. Todos pecaram, todos têm defeitos. Mas Ruth era fiel. Durante toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento,
o Senhor nos adverte para a infidelidade. Existe um livro onde o Senhor faz exatamente um paralelo da relação dele comigo, dele com você, com a relação conjugal. O livro do profeta Oséias. E ele diz assim: o meu povo não me é fiel, como aquela mulher não é fiel. Deus, em todo o Antigo Testamento, nos adverte para que nós sejamos fiéis a Ele. Para que a gente seja fiel a Ele, não perfeitos. Desde Adão até Judas, o Senhor nos mostra que o que mais incomoda Ele não são os erros, não são nossas falhas. O que mais incomoda o Senhor é a traição. Adão traiu Deus quando desobedeceu. O Senhor deu um jardim para ele tomar conta e disse assim: só não coma isso. E ali houve uma primeira traição. Não é que Adão tratou mal Eva, não é que Adão teve inveja de alguma coisa, não é isso, não foi esse o problema. O problema é que Adão traiu a confiança de Deus. E lá na frente, o Senhor escolhe a traição como símbolo daquilo que há de pior, quando Judas traz Jesus. Não foi o Império Romano que decidiu pegar lá Jesus e crucificou Jesus, não. O Império Romano até crucifica Jesus, mas tudo nasce na traição de Judas. Deus exige de mim e de você fidelidade. Por que Deus exige de mim e de você fidelidade? Porque fidelidade é expressão de amor. Quando a gente ama, quando a gente decide caminhar com o Senhor, a gente tenta ser fiel a Ele. A gente faz como Ruth fez com Noemi: eu vou contigo, independente do que esteja acontecendo. Há um salmo na Bíblia, Salmo 91. Normalmente quando a gente vai numa casa que vê a Bíblia aberta, ela está aberta no Salmo 91. Ou é o 91 ou é o 23. Um dos dois. Como se a palavra do Senhor fosse um amuleto. Na verdade, aquele salmo é a palavra de Deus, tem poder de cura, de libertação. Quando eu leio, aberto, é uma Bíblia aberta. Mas normalmente é no Salmo 91 ou no Salmo 23. E o Salmo 91 é um salmo muito interessante, porque ele começa com um narrador. O narrador, ele vai dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele vai narrando o que acontece com o homem que segue a Deus. É uma narração. Mas nos últimos 3 versículos, deixa de ser uma narração. Passa a ser um texto na primeira pessoa. Não é alguém contando uma história, ou alguém contando o fato, alguém narrando um fato. É alguém afirmando na primeira pessoa. É uma mudança brusca no texto. E esse alguém é Deus. Deus assume a narrativa do Salmo 91 nos 3 últimos versículos. E eu vou ler para você. Diz assim o Salmo 91, versículos de 14 a 16. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É o Senhor falando para mim, é o Senhor falando para você, é o Senhor falando para você, meu irmão, que está aí na sua casa. Pois que tão encarecidamente me amou. O amor é o vínculo da perfeição. O que o Senhor espera de mim e de você é amor. Que nós o amemos. E esse amor gera em nós uma fidelidade a essa aliança que Ele faz comigo e com você. A Bíblia não conta na história de Ruth, mas ela dá uma pista quando ela diz que elas conviveram durante 10 anos. Durante 10 anos, Ruth conviveu com aquelas 2 noras. Noemi conviveu com aquelas 2 noras, com Ruth e com Orfa. E eu imagino o amor que Ruth e Orfa sentiam por Noemi. Um amor que é fruto de um relacionamento, de uma convivência. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. O Senhor quer que a gente ame Ele encarecidamente. E um amor que vem
de uma convivência. Eu conversava com o reverendo Ivan, domingo ele pregou tão lindo, ele dizendo assim, tem gente que pede 10 formas de ouvir a voz de Deus, mas a gente ouve a voz de Deus se relacionando com Ele. São aqueles 10 anos de convivência de Ruth com Noemi, que geraram aquele amor e aquela decisão de ser fiel. É um relacionamento diário, é um bate-papo diário com o Senhor, e a gente aprende a ouvir aquela vozinha, que muitas vezes é audível, e que em outras não é audível. É apenas um sopro que nos move para caminhar. O Senhor quer que a gente seja fiel, e a fidelidade vem de uma vida dedicada a Ele. Mas, amados, nós não somos perfeitos, e o Senhor sabe disso. E muitas vezes nós somos órfã e nós não somos Ruth. Em alguns momentos de nossas vidas, a gente acaba tomando as decisões erradas. Em algum momento de nossas vidas, eu quero caminhar com Noemi, mas a jornada é muito dura. A expectativa não é das melhores. E aparece diante de mim um atalho que me promete prazeres e soluções fáceis. E eu volto para Moabe. Muitas vezes, nós não somos Ruth. Muitas vezes, nós somos órfã. Mas uma coisa que acontece é que nessa aliança, nesse relacionamento entre eu e Deus, porque uma aliança, um relacionamento é entre dois, é que embora em alguns momentos eu seja órfã, Deus nunca vai deixar de ser Deus. Deus sempre vai continuar sendo fiel. Em alguns momentos eu sou infiel, mas Ele permanece fiel. A sua aliança jamais é quebrada comigo e com você. Eu posso me afastar dele, mas Ele sempre vai estar me esperando de braços abertos. Dom Paulo pregou domingo de manhã, um dos textos mais lindos da Bíblia. Ivanzinho pregou em Isaías, um dos textos mais lindos da Bíblia. E Dom Paulo pregou em Lamentações. Lindo, lindo. Capítulo 3 de Lamentações. E nesse capítulo tem 2 versículos que dizem assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E ele encerra: grande é a sua fidelidade. Eu posso até quebrar a minha aliança com Deus em alguns momentos da caminhada, mas Ele nunca quebra a aliança dele comigo. E eu gostaria de concluir essa breve reflexão contando uma outra história que está na Bíblia. Nós temos a história de Ruth, de 2 mulheres. Nessa história, nós temos 2 homens. Nós temos uma história em Ruth, de 2 mulheres que estão passando por uma tragédia, por momentos de extrema dificuldade, e onde a fidelidade prevalece. Onde a fidelidade prevalece. Mas nessa outra história, que é uma história que Jesus nos contou, uma parábola com 2 homens, pai e filho. Não há essa dificuldade inicial, há abundância e harmonia. Mas onde em Ruth havia dor, tragédia e escassez, nessa parábola havia harmonia, havia abundância. Mas onde em Ruth existia solidariedade e fidelidade, nesse relacionamento, por parte do filho, existia egoísmo e infidelidade. Eu estou falando da parábola do filho pródigo. Na história de Ruth, ela e Noemi viajam debaixo de uma dificuldade enorme, sustentadas pela fidelidade de Ruth. Na parábola do filho pródigo, o filho viaja sozinho, cheio de recursos, embalado por seu egoísmo e infidelidade. Na história de Ruth, Ruth encontra com sua fidelidade
admiração, amor, prosperidade e vida. Na história do filho pródigo, longe do pai, ele encontra ruína, destruição e dor. A fidelidade de Ruth gera vida, gera amor, gera família, gera comunhão. A infidelidade daquele filho pródigo gera ruína, dor e sofrimento. Mas nosso querido arcebispo pregou domingo nesse texto de Jeremias que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Independente da minha infidelidade, independente das escolhas erradas que eu tome, independente dos meus momentos de órfã, Ele permanece fiel. Grande é a sua fidelidade. A história de Ruth termina feliz, honrando aquela fidelidade, a fidelidade daquela jovem que, independente das circunstâncias, decidiu continuar caminhando com a sua aliança, a aliança que ela tinha com Noemi. E ela diz, e essa história fala ao meu coração, dizendo que em alguns momentos a gente vai ter dificuldade na caminhada com o Senhor. Mas a história de Ruth me diz assim: não quebre sua aliança com Deus, continue caminhando com Ele. Mas eu sei que em alguns momentos a gente quebra essa aliança. E graças à misericórdia do Senhor, a história daquele filho não termina lá naquela terra distante alimentando porcos. Ele se lembra do pai dele. Ele sabe quem é o pai dele. E embora sentindo-se indigno de ser filho, ele resolve voltar. E diz assim: eu não sou mais digno de ser filho de meu pai. Eu quebrei a aliança, eu fui infiel a ele. Mas eu quero voltar como servo. E ele volta para a casa do pai. E todos nós sabemos a história. Quando ele aparece no caminho de volta, voltando para a casa do pai, aquele pai que permanece fiel, o abraça, o beija, o veste, calça a sandália, coloca nele um anel de honra. E o texto termina dizendo assim: aquele meu filho estava morto e reviveu. Infidelidade produz morte, fidelidade produz vida. E o Senhor fala para mim e para você essa noite, encerrando, meus amados, que a gente precisa perseverar como Ruth. A gente precisa perseverar como Ruth, sendo fiel. Mas quando, se, em alguns momentos dessa jornada, nos comportarmos como órfã, nos comportarmos como aquele filho, a gente sabe que pode voltar para casa. Existe uma chave que reacende tudo, e essa chave é um arrependimento sincero. E quando eu me arrependo, eu volto para casa. Eu não encontro um Deus que me aponta. Eu não encontro um Deus que diz: você quebrou a aliança e está tudo acabado. Não. Eu encontro um Deus que jamais quebra a sua aliança comigo ou com você. Se você acha que foi infiel, se você acha que em algum momento quebrou sua aliança com Deus e sente-se indigno de ser filho dele, Ele só está esperando que você volte para casa, que você volte para a casa do Pai. Ele está de braços abertos te esperando, sempre disposto a te receber. O Senhor nos ama, o Senhor te ama, e o Senhor tem uma aliança comigo e com você que Ele nunca vai quebrar. Ele permanece fiel a esta aliança, apesar de nós muitas vezes sermos infiéis. Ele é fiel. Deus é fiel. Que o Senhor nos abençoe.
é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Se possível, fique de pé e cante isso conosco. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Louvado seja o Senhor pela sua grande fidelidade. Meus irmãos, nós vamos celebrar essa Eucaristia em ação de graças, porque Eucaristia significa ação de graças, mas também em intercessão. Queremos interceder por Glorinha, membro da nossa igreja, que está internada com Covid. Então nós oramos e intercedemos para que Deus apresse a cura de Glorinha. E também por Sueli, oramos para que o Senhor esteja com ela, que amanhã ela vai fazer uma cirurgia. Agora também agradecemos a Deus pela vida de Antônio Monteiro, que aniversariaria hoje, mas faleceu, e a família está rendendo graças pelo tempo que passou com ele aqui. E temos outros 2 motivos de gratidão. Um, vocês já viram falando, é o Sidoca, que é o do nosso secretariado, hoje é aniversário dele, então nós rendemos ação de graças pela vida de Sidoca. E uma ação de graças bem especial, Cirlão já falou sobre isso quando estava pregando, mas nunca é demais agradecer pela vida de Paula Gasparini Garcia, de André Barreto, de toda a equipe, Carla, todo mundo que ajudou. Enquanto vocês estavam em casa isolados ainda, eles estavam aqui trabalhando, preparando todo esse templo, estão cuidando da reforma. Paulinha com muito zelo, com muito capricho, está cuidando de tudo. Nós só podemos estar aqui hoje, começando esse retorno, pelo zelo, pelo cuidado que Paulinha tem tido com toda a equipe, e nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que em casa você esteja de pé, e se você tiver também pão e vinho ou suco de uva, participe conosco dessa celebração de ação de graças, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois ele tomou o cálice, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança, que é derramado para a remissão dos pecados de muitos. Fazei isto em memória minha. Vamos todos juntos. A tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão.
dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta viva de nós mesmos e humildemente te suplicamos que aceites esse nosso sacrifício de louvor e ação de graças, te dignes a abençoar e santificar com o teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Não vamos dar as mãos ainda, mas com unidade no coração, vamos cantar e orar a oração do Pai Nosso. Ó Pai Nosso, Tu que estás, os que amam a verdade, fazendo o reino que é Teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações, e o amor que Teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E no pão da unidade, Cristo dai-nos tua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, pois nós, embora muitos, somos um só corpo, sem abraço, mas com saudação. Saudemos-nos os uns aos outros com a paz do Senhor. Você aqui e na sua casa também, em nome de Jesus. Amém. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Meus irmãos, essa mesa não é a mesa da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, essa mesa do Senhor Jesus. Você confessou o seu pecado, você examinou-se a si mesmo, você é bem-vindo. Provai e vede que o Senhor é bom. Com muito louvor, vamos encontrar com Cristo na Eucaristia. De teu cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele
assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fogo e multiplica, misteriosa água viva. Aleluia, Senhor. É Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação
Vocês acreditam que deu pau na internet? Desde o começo do culto, que não está sendo transmitido. Só vocês, por enquanto. Mas Felipe conseguiu gravar o sermão e vai para a internet. E aí você vai poder pegar o link do sermão e vai mandar para todo mundo que estava doido para ver na internet e não conseguiu. Mas você imagina se a gente não tivesse aberto hoje. Eu estava conversando com o reverendo Sirlan e Paulinha. Isso aqui não estava programado. Dom Paulo veio pregar de manhã, estávamos aqui com ele, e tinha umas 20 pessoas no máximo aqui, porque era um culto em memória de Elbe, que tinha falecido, e também de outras pessoas. E quando nós celebramos o culto com 20, nós nos emocionamos. E ele mais ainda. E aí ele, sem combinar nada com Paula, com a gente, nada, ele virou-se para o reverendo Sirlan e disse: eu estou lhe desafiando quarta-feira você abrir, cria uma comissão, resolva esse negócio. Nós nos descabelamos um pouquinho, porque somos humanos, mas a nossa conversa no gabinete pastoral, após o culto da manhã, domingo, eu me lembrei, e é verdade isso, que fé, todos nós temos fé, mas fé é também um dom espiritual, é um dom espiritual que o nosso arcebispo tem. E eu tenho mais de 30 anos nessa igreja, e essa não é a primeira vez que ele faz dessas coisas, e eu sempre fico louco, porque eu não tenho a fé que ele tem, eu não tenho esse dom de fé que ele tem, e sempre dá certo, sempre, porque é algo sobrenatural de Deus. Então ele nos desafiou, o reverendo Sirlan criou uma comissão, nós nos reunimos aqui, e vejam que maravilha, vocês estão aqui, e a gente está tão feliz. E logo hoje a internet deu pau. Glória a Deus. Não fosse isso, não ia ter culto para ninguém. Mas hoje vocês estão aqui. Domingo de manhã nós teremos culto. Essa comissão vai se reunir amanhã, presidida pelo reverendo Sirlan, para avaliar como é que foi hoje. Eu estou logo dizendo que para mim foi 100%, não vi intercorrência quase nenhuma. Tudo andou bem. Mas provavelmente domingo nós teremos abertos para 100 pessoas também, no mesmo esquema de inscrição, para poder a gente não ter uma confusão aí fora de gente querendo entrar. Então fique ligado no Instagram da igreja. Se você estiver vendo isso depois em algum lugar, se a gente for postar, a gente vai postar como é que vai funcionar, provavelmente no mesmo esquema. Oi? Sexta-feira de meio-dia vai sair o link para o domingo de manhã. Eu não sei ainda, porque a comissão ainda vai se reunir e decidir, mas eu suspeito que no domingo de tarde a gente vai abrir também, domingo de manhã e à tarde, porque nós vemos que tem muita gente com sede de estar aqui, em menos de 4 horas, não foi? Acabou as inscrições. Então fiquem atentos ao Instagram, e não fique atento ao Instagram somente para saber dos cultos presenciais, fique atento no Instagram da igreja para tudo, porque a igreja não parou e nem vai parar todas as atividades online. Nós continuamos com as aulas, com as lives, com os cultos, com os cursos. Então você fica atento e manda para quem não conhece o Instagram da igreja, porque lá a gente informa sobre tudo. Amém? Eu estou esquecendo algum aviso? Não, né? O aviso é: sim, e no domingo de manhã, quem vai ser a pregadora é Dona Márcia Garcia. Conversamos aqui, já faz mais de 20 dias que eu estou aperreando ela para ela pregar, e ela resolveu com Dom Paulo, domingo de manhã ela vai estar aqui, e ela tem uma palavra muito especial sobre como prevalecer no deserto. E eu, se fosse você, me inscrevia para vir. Se não puder vir, eu, se fosse você, não perdia em hipótese nenhuma online o nosso culto. Amém? Vocês estão felizes? Eu estou radiante, meu irmão. Deus é bom. Vamos ficar em pé para recebermos a bênção final e nos despedirmos. Que essa despedida vai ser boa. Faz 3 meses que eu me despeço gritando só 2 aqui, 3. Agora vai ter um grito que eu quero que esses vizinhos ouçam, mais do que quando a igreja tem 1000. Meu irmão, Bira não está aqui não, mas faça às vezes de Bira, faça um barulhinho, porque Bira gosta de fazer um barulho nessa hora. Você é mais tranquilo, mas faça um barulho, hoje eu estou com vontade. Vamos lá, vamos receber a bênção. E que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e a sua coragem nos sustente por mais uma semana, e que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco agora e eternamente.
Amém. Estão prontos? Vamos lá? Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Irmãos, vamos devagar, saindo um banco por vez dos que estão mais perto da porta. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo seu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça